Hoje vamos focar nas 4 maiores goleadas do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, todas ocorreram no mês de fevereiro, entre os anos de 1981 a 1984. Lembrando que o nosso enfoque será do Campeonato Brasileiro a partir do ano de 1971. Não que os anos anteriores não sejam campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais. Mas este será o nosso destaque e explicaremos o porquê. Então, sem mais delongas, com vocês, as 4 maiores goleadas do Campeonato Brasileiro. Bom, é uma coisa meio mítica, né? Meio misteriosa. Das 4 maiores goleadas do Campeonato Brasileiro desde 71, as 4 maiores ocorrerem no período de 81 a 84 e todas no mês de fevereiro. Não há uma explicação lógica, parece que os deuses do futebol quiseram que aquelas goleadas saíssem nesse período. Antes de mais nada, explicar o porquê o nosso enfoque será do Campeonato Brasileiro de 71 para cá, é justamente para destacar essa mística. Evidentemente, depois de destacarmos essas 4 maiores goleadas do Campeonato Brasileiro, falaremos de um modo geral, desde o início do Campeonato Brasileiro, da Taça Brasil, da Copa Gomes Pedrosa, e aí englobaremos as 10 maiores. A 4ª maior goleada é entre Flamengo e Fortaleza, que ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1981. O Flamengo, naquela oportunidade, na década de 80, vivia a sua melhor fase da história, né? Ganhou o Brasileiro, ganhou inúmeros cariocas, ganhou também a Libertadores e o Mundial, que hoje é Intercontinental. Enfim, o Flamengo em 81 aplicou essa goleada em cima do Fortaleza, 8-0, com 5 gols de Nunes, o atacante Nunes, que foi peça fundamental para esse Flamengo da década de 80. Além dos 5 gols do Nunes, 2 gols do Peu e 1 gol do Vitor. Então, o Flamengo abre essa contagem das 4 maiores goleadas, aplicando sonoros 8-0 num time que é de tradição, num time que não é pequeno, que é o Fortaleza. Lembrando e ressaltando novamente que o Flamengo conquistou no ano de 81 a Libertadores e o Mundial. A 3ª maior goleada do brasileiro foi no dia 3 de fevereiro de 1982, quando o Guarani aplicou também sonoros 8-0 no River do Piauí. O Guarani que vivia uma fase maravilhosa, né? No final dos anos 70, até o final dos anos 80. O Guarani foi campeão brasileiro em 78, o Guarani foi semifinalista da Libertadores em 79, por muito pouco não chegou à final, foi eliminado pelo Olímpia, que foi o grande campeão da Libertadores de 79, e depois o Guarani manteve essa sequência de boa fase. O Guarani chegou nos anos 80 como uma das principais agremiações do futebol de São Paulo e também do Brasil. Em 86, o Guarani foi vice-brasileiro, perdendo para o São Paulo num jogo épico. Em 87, foi vice-brasileiro com aquela polêmica, né? De quem que é o brasileiro de 87, do Flamengo ou do Sport? Se você considerar do Sport, o Guarani foi vice-campeão brasileiro de 87 e jogou a Libertadores ao lado do Sport em 88. Infelizmente, esse é um registro que não existe, pelo menos no YouTube, né? Não tem no YouTube, é difícil de encontrar esses gols marcados pelo Guarani contra o River do Piauí de 82. Mas vamos dar a ficha aqui, vamos dar quem fez os gols. A começar pelo Careca, né? O Careca que marcou 3 gols dos 8 que o Guarani marcou. Depois do Careca, Ederson marcou outros 2 gols. E aí, depois do Ederson e Careca, que marcaram mais gols, são aqueles jogadores que marcaram 1 gol cada. No caso, Hernani Banana marcou 1, Jorge Mendonça, o outro, capitão, marcou o outro gol do Guarani, somando a contagem de 8 gols, 8-0. E o Guarani entra nessa lista como a 3ª maior goleada do Campeonato Brasileiro. Só lembrando também que da lista das 10 maiores goleadas de campeonatos brasileiros nacionais, o Guarani entra por 2 oportunidades. Essa e mais uma que foi contra o Ceará, mas isso a gente vai falar no decorrer do programa. A 2ª maior goleada é do Vasco, e também na década de 80, no ano de 1984 e também no mês de fevereiro, no dia 19 de fevereiro de 1984. E essa goleada aplicada foi num time tradicional, de um time campeão brasileiro por 2 vezes. Estamos falando da Tuna Luso. A Tuna Luso que é 2 vezes campeã brasileira, tem 2 títulos do Campeonato Brasileiro, da Série C e da Série B. Inclusive, da Série B foi no ano de 85, um ano após essa goleada
sonora goleada do Vasco por 9-0 em 84. 85, a Tunaluso venceu a Série B e depois foi vencer a Série C em 92. Então, Tunaluso, que hoje amarga um ostracismo desgraçado, que não condiz com a sua história rica, inúmeros campeonatos paraenses que conquistou e essas duas conquistas de brasileiro, a Tunaluso hoje amarga um esquecimento muito cruel para sua história, que é rica em cultura, em futebol, enfim. Mas o programa não é sobre a Tunaluso, que vamos fazer futuramente. O programa é sobre as goleadas. E essa goleada do Vasco, em 84, foi um prelúdio do que seria o campeonato pro Vasco. O Vasco chegou até a final do Brasileiro. Eliminou o Grêmio na semi, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e venceu a segunda partida por 3-0. Acabou perdendo a final pro Fluminense, mas o Fluminense era um excelente time, tanto que ganhou o Carioca e o Brasileiro em 84. Mas focando na goleada diante da Tunaluso, o Vasco fez história e ocupa o segundo lugar de maior goleada. Os gols foram marcados por Arthurzinho, que marcou 4 gols dos 9, Marcelo, que marcou 3 gols, e os outros 2 gols foram marcados por Giovani, o Pequeno Príncipe, e o Ayrton. O Ayrton selou esses 9-0 e o Vasco ocupa a segunda colocação das maiores goleadas do Campeonato Brasileiro de 71 para cá. Aliás, não só de 71 para cá, como de um modo geral também. Bom, em primeiro lugar, acho que todo mundo já sabe, né? É histórico, foi um ano emblemático para o Corinthians, de fato, ocupa a primeira posição das maiores goleadas de todos os tempos, de todos os campeonatos brasileiros. Em 83, o Corinthians vivia o auge da democracia corintiana e venceu o Campeonato Paulista, com o Sócrates brilhando, com o Casagrande também, e também foi detentor dessa maior goleada, aplicando 10-1 no Tiradentes, modesto Tiradentes, do estado do Piauí. 4 do doutor Sócrates. Sócrates marcou 4 gols, Paulo Egídio mais 2 gols, e aí a série dos jogadores que marcaram 1 gol cada. Vladimir, Ataliba, o Birubiru marcou gol nesse jogo. E encerrando a contagem, o Vidotti marcou o 10º gol. O Corinthians ainda tomou um gol, mas entrou para a história da maior goleada de todos os tempos, de todos os campeonatos brasileiros. Não só do brasileiro desde 71, mas de uma forma geral. Por que eu foquei no brasileiro de 71 para cá? Justamente por essa mística, justamente por esse dado curioso. Se você considera apenas o Campeonato Brasileiro de 71 para cá, ou se você considera desde 59 como o Bahia é o primeiro campeão, você tem todo o direito. Porque ninguém tem culpa da CBF ser essa bosta que é, de desorganização eterna, desde os tempos mais primórdios, desde a época da CBD. A CBF nunca prestou para nada, assim como a CBD, assim como praticamente todas as federações de futebol não servem para nada. Então essa briga de quem foi campeão brasileiro de tal ano ou não, de quem foi campeão brasileiro de 87 ou não, essa briga poderia facilmente ser contornada se tivéssemos federações e uma confederação de respeito. Como não temos, essa briga será eterna. Bom, e por justiça, falaremos agora das 10 maiores goleadas de todos os campeonatos brasileiros. Seja ele o Campeonato Brasileiro desde 71 para cá, seja ele da Taça Brasil ou seja ele da Taça Roberto Gomes Pedrosa. E em primeiro lugar mantém o Corinthians, né? O Corinthians detém essa marca de maior goleada de todos os campeonatos brasileiros. Depois, seguido do Corinthians, mantém o Vasco na segunda colocação com esses 9-0 diante da Tunaluso. Em terceiro lugar, em 1960, já pela Taça Brasil, quem detém essa marca é o Fluminense, aplicando 8-0 no Fonseca Atlético Clube, time do Rio de Janeiro. Na quarta posição, também pela Taça Brasil, só que no ano de 1967, o Grêmio também aplicou 8-0 no Perdigão de Santa Catarina. Na quinta posição, o Flamengo, aqueles 8-0 que eu já mencionei, diante do Fortaleza em 1981. Na sexta posição, também 8-0, o Guarani diante do River, como já foi citado anteriormente. Na sétima posição, e aí vai por saldo de gols, não por número de placar, o Santos ganhou de 9-2 do Bahia em 1968. Na oitava posição, o Flamengo novamente venceu o Sampaio Corrêa por 8-1. Também vai por saldo de gols. E aí foi no ano de 1976. Em 1980, o Vitória da Bahia venceu o América de Natal por 8-1 e entra na nona posição. E a décima posição fica com o Guarani. Conforme eu falei, o Guarani voltaria a esse top 10, vencendo o Ceará por 8-1 no ano de 1982. Há um fato curioso: essa partida vencida pelo Guarani
em cima do Ceará por 8-1 em 82. Também foi no mês de fevereiro, no dia 7 de fevereiro de 1982. Aliás, 7 de fevereiro é o aniversário da minha mãe. E aí o Guarani encerra essa lista, esse ranking. E também, curiosamente, esse vídeo existe. O vídeo do Guarani diante do River do Piauí é impossível de achar. Mas contra o Ceará está no YouTube e vocês podem ver muito facilmente. Além disso, antes de encerrar, não poderíamos deixar de falar, pelo menos das 3 maiores goleadas da era dos pontos corridos. A era dos pontos corridos não vem tendo tantas goleadas como antigamente, como nos anos 80, nos anos 70, 60, enfim. A maior goleada de fato foi justamente na primeira edição, que foi em 2003. Eu cito o Goiás e Juventude, no dia 27 de abril de 2003, Goiás e Juventude se enfrentaram e o Goiás venceu o Juventude por 7-0. Ainda em 2003, o Cruzeiro com aquela tríplice coroa, com aquele time fantástico que o Cruzeiro montou em 2003, no dia 14 de dezembro de 2003, venceu o Bahia por 7-0 em pleno estado da Bahia. E a terceira maior goleada da era dos pontos corridos, curiosamente também, foi no dia 27 de abril. Há uma mística de goleada, há uma mística de mês, dia, ano, década, então tem uma mística muito forte. E 27 de abril também foi a data da terceira maior goleada. O São Paulo venceu o Paysandu por 7-0 e nesse ranking de 3 maiores goleadas, só para não deixar passar batido, o São Paulo encerra as goleadas dos campeonatos brasileiros. Bom, essa pauta foi em especial das maiores goleadas de campeonatos brasileiros, um foco maior do Campeonato Brasileiro a partir de 71, com essa nomenclatura. Não que os outros não sejam brasileiros, nacionais, enfim. Com a nomenclatura do Campeonato Brasileiro, a partir de 71, nós focamos justamente por essa mística, por esses dados curiosos. Antes de encerrar, gostaria de falar sobre alguns pedidos de comentários nos vídeos, pedindo a volta do quadro séries, do quadro Campeões do Ostracismo. É evidente, lógico que vamos voltar, estou até fazendo umas pautas e a volta será, de fato, Campeões do Ostracismo da Alemanha, e eu só realmente preciso elaborar melhor o jeito de conduzir o quadro, o jeito de fazer a pauta, de não ficar tão maçante, de não ficar tão cansativo, porque, de fato, são muitos times da Alemanha. Quanto aos outros programas, Ficha Técnica, Os Intocáveis e também o Preleção, aí não depende só de mim, depende dos outros integrantes voltarem. Assim como vocês, estou à espera deles. Apitou o Aristóteles Cantalice de Pernambuco. Está encerrada a partida com a goleada do Corinthians diante do Tiradentes do Canindé por 10-1.